No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Queda recorde de 9,7% do Produto Interno Bruto no segundo trimestre leva o Brasil novamente a estado de recessão. Coordenador da Operação Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol deixa a Força Tarefa de Curitiba respondendo a 2 processos no Conselho Nacional do Ministério Público. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, usa dinheiro público para pagar milícia que cerceia a liberdade de imprensa e intimida pacientes na porta de hospitais. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 2 de setembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Temos uma série de assuntos importantes para tratar aqui no nosso espaço editorial hoje e, como o tempo é curto, farei rápidas colocações a respeito de alguns deles. Primeiro, essa notícia da queda histórica do Produto Interno Bruto do país no segundo trimestre, na casa dos 9,7%, o que recolocou o Brasil em estado de recessão econômica. Apesar de ser um resultado já esperado devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia do país, a Covid-19 não pode ser considerada a única culpada por esse cenário. Desde o ano passado, uma série de analistas que conversam conosco aqui mesmo no Faixa Livre apontavam para o risco de o país entrar em recessão, mesmo antes de sequer se suspeitar da existência do vírus. Esse não é um fato isolado provocado por um fator excepcional. Esse resultado nada mais é do que a sucessão de erros de uma política econômica que privilegia os rentistas e joga a população à sua própria sorte, que aposta em reformas que já se mostraram equivocadas ao longo do tempo, com a falsa promessa de que vão melhorar a condição da nossa economia, criando empregos e combatendo desigualdades. E o Paulo Guedes ainda tem a cara de pau de dizer que são necessárias mais reformas para a retomada da atividade econômica e que o tombo do PIB brasileiro foi menor que nos principais países do mundo, destacando o trabalho do Congresso e do governo federal. O que esses neoliberais fazem com o Brasil é um crime de lesa pátria. Se a oposição não reagir imediatamente e deixarem de se afiançar nas próximas eleições presidenciais, não sobrará nada do nosso país para 2022. Outro episódio que chamou a atenção foi esse anúncio da saída de Deltan Dallagnol da Lava Jato em Curitiba. Segundo o Ministério Público Federal, o procurador deixa a força-tarefa para se dedicar a questões de saúde em sua família. Quem assume a operação anticorrupção no Paraná é o também procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira. Fato é que Dallagnol já vai tarde, depois de cometer uma série de irregularidades que hoje são alvos de 2 processos disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público, que atualmente estão suspensos por ordem do ministro do Supremo, Celso de Mello. Aliás, a Advocacia Geral da União alertou o STF de que há risco de prescrição de um desses processos, referente a uma suposta interferência do procurador na disputa pela presidência do Senado. Não podemos esquecer que Dallagnol é protagonista daquelas denúncias feitas pelo site The Intercept Brasil, que revelou trocas de mensagens criminosas entre os procuradores da Lava Jato em Curitiba e o ex-juiz Sérgio Moro, na tentativa de incriminar o ex-presidente Lula e outras figuras do cenário político. Isso sem contar aquele PowerPoint patético produzido por ele contra o petista. É uma figura que já tem o seu lugar reservado no lixo da história. Para encerrar, eu gostaria de comentar essa denúncia gravíssima da existência de uma milícia na Prefeitura do Rio de Janeiro que cerceia o trabalho da imprensa na porta de hospitais e impede que pacientes denunciem o péssimo atendimento que recebem nas unidades de saúde do município.
Esse grupo, formado por pessoas que têm cargos comissionados na administração pública, se organiza em aplicativos de troca de mensagens, batem ponto enviando fotos na porta dos centros de atendimento e impede que os jornalistas façam seu trabalho, ofendendo profissionais e gritando o nome do prefeito e do presidente Jair Bolsonaro para atrapalhar as reportagens. O Ministério Público do Rio já instaurou uma investigação para apurar a possível prática de crimes, inclusive por parte do prefeito Marcelo Crivella, que tinha um de seus números de celular fazendo parte desse grupo de troca de mensagens. Até agora foram identificadas 6 pessoas com cargos comissionados na prefeitura nesse esquema, que recebem salários por mês somados de R$ 29.331. Esse valor é suficiente para a contratação de 8 médicos com salário inicial de R$ 3.500 para salvarem a vida da população no interior dos hospitais. Mas o bispo licenciado da Igreja Universal preferiu usar esse dinheiro para cometer crimes. Pobre Rio de Janeiro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora de História do curso de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Escola Politécnica da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Virgínia Fontes. Virgínia Fontes, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos e amigas do programa Faixa Livre. Bom dia, Celeste. Bom dia a toda a equipe que permite que esse programa vá ao ar. Virgínia, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Virgínia, a gestão trágica de Jair Bolsonaro vem se colocando como um dos principais entraves para a retomada do crescimento do nosso país, privilegiando os ganhos do grande capital, como era de se esperar, mas agora com um componente perigoso, que é essa conquista de popularidade por parte do presidente da República, proporcionada pelos efeitos do auxílio emergencial nos estratos mais pobres da nossa população. É muito evidente que esse feito é temporário, Virgínia, mas a grande questão é que o ex-capitão do Exército já prepara novos programas sociais para manter seu nível de aprovação no alto, visando as eleições de 2022. São o caso desse Renda Brasil, que será enviado ao Congresso ainda essa semana para substituir o Bolsa Família, e o Casa Verde Amarela, já lançado na última semana no lugar do Minha Casa Minha Vida. Ambos programas com vantagens em relação aos seus antecessores. Você vê risco de que o bolsonarismo se prolongue no nosso país além desse mandato, Virgínia?
Bom, Anderson, essa é uma situação realmente trágica e respondo logo ao cerne da tua questão e depois faço alguns comentários. Vejo sim riscos de que o bolsonarismo se prolongue além desse mandato, e essa é a intenção explícita do Bolsonaro, quer seja pelas eleições, quer seja através de golpes. E mesmo do ponto de vista do golpe, que ele e a família falam repetidamente na necessidade e importância de golpe, mesmo na questão do golpe, há ainda dois tipos de golpe que são ameaçados: um golpe do Bolsonaro sobre o conjunto das instituições ou um golpe das Forças Armadas com ou junto com o Bolsonaro ou liderando o Bolsonaro também contra o conjunto das instituições. Então, portanto, o risco de que o bolsonarismo se prolongue além desse mandato é real. No entanto, é bom lembrar que o bolsonarismo se alinhou explicitamente ao governo Trump e nos Estados Unidos. E, portanto, a eleição ou não, a reeleição ou não do Trump pode alterar as possibilidades do apoio burguês às aventuras do Bolsonaro até aqui. Então, portanto, uma coisa é ver riscos, outra é prever que vai se prolongar. Temos ainda bastante tempo até as eleições e as lutas sociais devem, eu suponho, se intensificar no pós-pandemia. Bom, você fala dos programas sociais para aumentar o nível de aprovação do governo Jair Bolsonaro. Nós estamos assistindo a continuidade do que eu chamei, junto com outros autores, da aplicação de políticas de pobretologia. Isso é, políticas que procuram eliminar o papel das classes trabalhadoras através de distribuição de migalhas para os setores mais fragilizados, e isso significa desarmar completamente as classes trabalhadoras, fragilizar as classes trabalhadoras, segmentar e fragmentá-las. Essa política foi formulada desde o Banco Mundial, e o brilhantíssimo trabalho da história do Banco Mundial do João Márcio Mendes Pereira já mostrou isso muito claramente. Foi implementada pelo FHC, aperfeiçoada pelo Lula e agora vem sendo retomada pelo Bolsonaro, apesar dele ter criticado essa política. Essa é a política da grande burguesia internacional, adotada pelas burguesias brasileiras e, portanto, era mais ou menos evidente que Bolsonaro não iria eliminar o Bolsa Família, e todos nós sabíamos. O que a gente não imaginava era uma condição de pandemia que obrigasse qualquer governante a ampliar a cobertura do Bolsa Família, o que permite agora uma reinterpretação desse programa no pós-pandemia, exatamente na mesma direção que foi elaborada pelo Banco Mundial, isto é, desvinculando a questão dos recursos distribuídos pelo Estado de direitos sociais, desvinculando isso ao reconhecimento de que são classes trabalhadoras e objetivando adequar essas classes trabalhadoras a condições ainda mais precárias de trabalho. Essa possibilidade de Bolsonaro se capitalizar eleitoralmente para 2022, se é lamentável para a nossa população, Virgínia, evidencia a inoperância da nossa esquerda ao longo desses anos em que esteve no poder. Esses programas assistencialistas patrocinados pelo Partido dos Trabalhadores, se de alguma forma distribuíram renda, ainda que de maneira pouco eficaz, não atingiram o cerne da questão, que é a possibilidade de oferecer qualificação aos trabalhadores, reativar o nosso parque industrial, criar vagas de empregos para que essas pessoas pudessem, de fato, conquistar cidadania por intermédio da sua força de trabalho, e não por programas que podem ser abraçados como foram pela extrema-direita. Pois é, Anderson, nós vivemos numa sociedade de classes
e não é qualquer sociedade de classes, é uma sociedade de relações sociais capitalistas. E é sob o capitalismo que se produz a maior desigualdade histórica entre classes sociais, e nós temos inúmeros estudos para mostrar isso. A classe dominante, ou os empresariados, ou as burguesias, tem muitos meios e recursos à disposição, inclusive o que a gente pode chamar de corrupção das grandes massas, sem falar da naturalização falsa de que são eles que dão empregos, quando quem tudo produz são os trabalhadores, e são os lucros, resultados do trabalho não pago dos trabalhadores, que engordam esse empresariado e essas classes dominantes. O problema maior da esquerda petista no poder, desse ponto de vista, foi ter se convertido numa esquerda para o capital, conforme o belíssimo livro de Aurelino Coelho, agindo como se fosse o braço esquerdo desse capital, como maneira não de assegurar a autonomia e o enfrentamento das classes trabalhadoras e a garantia de que elas pudessem controlar o que elas próprias produzem, mas para atenuar as lutas sociais e garantir enormes lucros para as classes dominantes, tanto a partir da exploração direta dos trabalhadores, e cresceu o processo de terceirização e precarização das relações de trabalho desde a Constituinte, quanto destinando vultosos recursos públicos para os megaproprietários. É evidente que esse conjunto de políticas retira força da organização dos trabalhadores, cerra os dentes que os trabalhadores precisam para enfrentar na luta essas classes dominantes tão poderosas. Portanto, retirou condições de luta dos subalternizados e, em contrapartida, reforçou o armamento das classes dominantes, tanto economicamente quanto ideologicamente. Não vamos esquecer a disseminação do empreendedorismo, da precarização das relações de trabalho, do todos pela educação patronal que vira política oficial, quanto militar e paramilitarmente, na medida em que a violência continua. Eu discordo da premissa da tua questão. Na verdade, não se trata de dar emprego e formar força de trabalho para a cidadania. A meu juízo, essa é também uma política de esquerdas para o capital. A meu juízo, se trata de reconhecer, estar ao lado, assegurar a capacidade dos trabalhadores e dos produtores de direcionar a vida social. Se trata de reforçar sua organização autônoma e independente do Estado, sua formação de lideranças, sua capacidade de direção do conjunto dos processos sociais. Portanto, era necessário, ao contrário, bloquear a violência policial e parapolicial. E o que houve foi o reforço dessa violência, garantir a realização de uma impactante reforma agrária, agir na expansão dos direitos do trabalho e não na sua redução do trabalho. E vale lembrar que o governo Lula começou por uma reforma, uma contra-reforma da Previdência. Em suma, era fundamental garantir que os próprios trabalhadores pudessem ter meios de organização autônomos e de construção de defesa contra o capital. Não foi o que ocorreu. Só que esse plano eleitoreiro do Bolsonaro em implementar esses programas de distribuição de renda, Virgínia, encontra alguma resistência nos neoliberais que fazem parte do governo, inclusive o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. O chefe do executivo pediu para que a equipe econômica refizesse a proposta do Renda Brasil em patamares mais altos e acendeu o sinal de alerta no mercado. Há quem diga que o Paulo Guedes estaria correndo risco de perder o cargo lá em Brasília. Essa disputa que surgiu dentro do governo, Virgínia, pode de alguma forma mudar a linha de ação dessa gestão no que diz respeito à economia? Ou isso é tudo jogo de cena para desviar o foco dos malfeitos do presidente e de sua família? Não vejo uma disputa importante, pelo menos até aqui, entre os defensores do teto e os defensores da conversão das bolsas no novo programa Renda Brasil ou da Casa Verde e Amarela. Em primeiro lugar, é bom lembrar que não são programas de redistribuição de renda, mas de repasse de sobrevivência em condições absolutamente mínimas. E é bom lembrar que o plano do Bolsonaro não é só eleitoreiro. Bolsonaro é proto-fascista e inclui explicitamente a possibilidade de golpes. Nunca esqueça isso para não naturalizar
o governo Bolsonaro e ficar pensando apenas em questões eleitorais. Bolsonaro é mistificador, mobilizador, é instigador de violência social e o programa Renda Brasil é uma possibilidade para ele de aumentar sua própria capacidade de convocação, até aqui centrada mais em classes médias extremamente agressivas. Isso significa que, socialmente, a violência convocada por Bolsonaro poderá ainda aumentar, caso, de fato, ele venha a contar com o apoio de setores populares. Com relação à disputa, nós sabemos que o Bolsonaro pode descartar, eventualmente, mesmo aquelas forças que foram essenciais para a sua vitória. Já vimos isso com Mandetta e, principalmente, com Sérgio Moro. O teste da fritura de Guedes está em curso, e o próprio Guedes já descobriu que pode ser descartado. Mas isso não significa uma mudança de política do Bolsonaro, significa tirar da frente da cena aqueles que têm um papel eventualmente mais preponderante do que o do próprio Bolsonaro. Até aqui, Bolsonaro conta com apoio incondicional das burguesias, e esse apoio depende da garantia da PEC, da morte do teto de gastos, que é a PEC que garante os ganhos financeiros, e isso com qualquer ministro que esteja lá. E isso está sendo mantido, e por enquanto o Guedes está lá. É bom lembrar, entretanto, que as burguesias endossaram um presidente fascista, e isso implica os riscos que o fascismo envolve, inclusive de aventuras militares. Nesse caso, isso pode envolver alterações orçamentárias brutais que nós nem imaginamos. O custo, até aqui, do patamar, digamos, de tranquilidade para a lucratividade burguesa, vem sendo dado, vem sendo pago pelo esmagamento dos trabalhadores. E isso resulta em enorme instabilidade e intranquilidade para o conjunto da população brasileira. Por outro lado, Virgínia, nessa proposta de orçamento para 2021 enviada ao Congresso na última segunda-feira, o governo propôs o novo valor do salário mínimo corrigido apenas pela inflação, sem reajuste real. A previsão, que antes era de R$ 1.079, foi revista para R$ 1.067. Se a gestão Bolsonaro entrega com uma mão, através desses programas sociais, retira com a outra, com a revisão do salário mínimo para baixo. Na tua pergunta, Anderson, você já explicita, o que está em curso, que é tirar com uma mão e dar com a outra. É bom lembrar que as políticas de austeridade não impedem, e, ao contrário, até estimulam que migalhas sejam fornecidas. Este é o programa das grandes burguesias internacionais em curso há décadas, estimulado inclusive pelo Banco Mundial, não esquecer. Aliás, são as tais burguesias globalistas que Bolsonaro e seus olavistas dizem criticar, mas que são elas que vão, com certeza, receber os apoios desse governo. E, evidentemente, a contrapartida é ainda arrasar ainda mais os direitos do conjunto da massa da população e das classes trabalhistas. A meu juízo, a tendência é fazer uma espécie de puxadinho, com um furinho no teto que todos vão fingir que não vem, mantendo a PEC da morte e tirando dos trabalhadores para dar aos trabalhadores ainda mais fragilizados. Há um ponto aqui que é importante, de diferença entre as políticas tradicionais burguesas e a política do Bolsonaro, é que Bolsonaro vem fazendo uma atuação profundamente devastadora da própria institucionalidade burguesa, não apenas através de leis e decretos, mas através da alteração da própria legislação por expedientes e contorcionismos, e nós vimos isso agora mais uma vez com a questão da legislação imposta pela pessoa que ocupa o lugar de ministro da Saúde contra o aborto de crianças. E esse tipo de atuação é característica da face protofascista do Bolsonaro e da sua atuação pró-miliciana,
que simplesmente desconsidera, inclusive, o conjunto da legislação, desde a legislação constitucional até a infraconstitucional. Agora, nós temos um outro embate na gestão federal, Virgínia, deflagrado após a permissão da Advocacia Geral da União para que os militares recebam acima do teto constitucional do funcionalismo público, que é de R$ 39.200. Esse é um desejo do Ministério da Defesa para que os militares que ocupam cargos no governo sejam beneficiados. Só que a equipe econômica do Palácio do Planalto não gostou nada dessa história e está tentando barrar esses pagamentos. As diferentes frações que compõem o governo Bolsonaro, como era de se esperar, não se entendem. Esse pessoal das Forças Armadas tem mais direitos que os outros servidores, Virgínia? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é bom lembrar que tensões internas no governo, e em especial nesse governo de cunho proto-fascista, não significam necessariamente a existência de frações, e que a disputa entre Guedes e os recursos por militares não é exatamente de frações ou de projetos políticos, mas é simplesmente uma questão de grana. As Forças Armadas estão atuando em proveito próprio e o Guedes está tentando garantir dinheiro para o setor financeiro. É simples assim e, portanto, não são necessariamente frações, e não me parece que isso envolva uma ruptura de políticas, embora possa, como eu já disse antes, eventualmente significar uma mudança de pessoas para agir na mesma política. As Forças Armadas estão agindo literalmente em proveito próprio e já têm mais direitos do que o resto do funcionalismo público e da população há muitos anos, o que foi alçado a um patamar ainda mais elevado no governo Bolsonaro. A rigor, é vergonhoso o comportamento das Forças Armadas brasileiras nos últimos anos. E esse tipo de atividade se chama compra e venda de benefícios. Envolve o próprio uso da força para assegurar recursos, salários, diferentes do resto dos servidores públicos. Lógico, isso não acontece só nas Forças Armadas, nós vemos também o Judiciário agir como se o Estado fosse o ponto de partida para um enriquecimento singular e, em muitos casos, para um empresariamento do setor público com proveito próprio. É vergonhosa a atuação das Forças Armadas, acobertando e silenciando sobre milícias. Aliás, vale lembrar que as milícias têm exatamente esse tipo de comportamento. Funcionários públicos, policiais, produzem insegurança para vender segurança. Se apresentam como empresários do controle territorial das populações mais pobres, das populações de trabalhadores. E aí, esse próprio paralelo deixa a gente supor que as próprias Forças Armadas já estejam entranhadas com esse tipo de mentalidade proto-fascista, miliciana, que caracteriza o governo Bolsonaro. É também vergonhosa subordinação a um ex-capitão com esse comportamento que ele tem e as ameaças frequentes que foram feitas por militares contra as instituições republicanas, além do fato de que eles, de alguma forma, colocam em risco a própria estrutura militar quando se subordinam a coisas como milícias. E vem demonstrando a adesão a teorias conspirativas ridículas, como a guerra cultural, e se dispondo a fazer papéis que são, francamente, desqualificadores, como o militar atualmente ocupante do cargo de ministro da Saúde, e a gente está vendo que tudo isso é meramente a troco de dinheiro. Voltando a um tema que nós, de alguma forma, já abordamos lá no começo da nossa entrevista, Virgínia, uma discussão que se estabeleceu aqui no programa motivada por uma afirmação do professor Daniel Arão Reis e que eu tenho colocado aqui para os nossos comentaristas, se dá em torno do estabelecimento pelas esquerdas de um programa de renda básica universal. Já tivemos algumas divergências a esse respeito. O próprio professor Carlos Weinert foi um dos que discordaram dessa iniciativa. Eu queria saber se você acredita nessa ideia da renda básica universal, que é uma pauta histórica do ex-senador Eduardo Suplicy, para minimizar esse abismo social que há no nosso país.
Eu não venho acompanhando a produção do Daniel Arão e do Carlos Wagner e não posso me manifestar a respeito. Sobre o tema, eu recomendo vivamente a leitura de um artigo escrito por Elaine Rossetti Bering e Ivanete Boschetti, publicado agora, no dia 18 de agosto, no portal e no site Esquerda Online, e o artigo se intitula Transferência de Renda, Teto de Gastos e Oportunismo para uma Crítica de Esquerda. É um texto excelente, eu concordo plenamente com as reflexões das autoras. Bom, então, portanto, vamos relembrar algumas coisas que eu já coloquei antes. Transferência de renda é diferente de redistribuição de renda. Eu acho que o próprio termo transferência de renda é problemático, mas nós estamos novamente na situação de estarmos contrapostos a lutas emergenciais de sobrevivência e, desse ponto de vista, eu entendo aqueles que lutam pela sobrevivência da grande maioria, que está em condições terríveis e dramáticas, a fome não espera. Entretanto, esquerdas consequentes lutam, mesmo em condições de emergência, para que isso seja como direito e não como política discricionária do político A, B ou C, que se apresenta como tutor daquilo que deveria ser um direito. Vale, porém, lembrar que a extrema-direita proto-fascista pode falsificar quase qualquer política. E nós conhecemos a história do nazifascismo e precisamos lembrar que ele colocou na porta de entrada de campos de extermínio o lema "O trabalho liberta", quando estava encarcerando e impondo trabalho obrigatório e, finalmente, o próprio extermínio daqueles seres humanos. A meu juízo, só quem pode enfrentar de maneira consequente os riscos e as ameaças nazifascistas são os trabalhadores organizados e com autonomia, inclusive frente ao Estado. Nós estamos assistindo às falsificações, não apenas aquelas que povoaram as eleições do Bolsonaro, mas o seu agravamento, com a devastação das conquistas populares que integravam o próprio corpo de direitos no país, direitos constitucionais e toda uma gama de direitos que vem sendo amputados na atualidade, e tudo isso sob o aplauso das burguesias, cujos direitos, ao contrário, só crescem. A meu juízo, aí eu não tenho dúvida disso, somente o enfrentamento do capital e do seu Estado, capital e Estado que defendem a atividade predatória burguesa na atualidade, que é uma atividade que exacerba racismos, exacerba o sacrifício das mulheres, exacerba e torna uma tragédia a vida dos trabalhadores, devasta a natureza e o ambiente. Portanto, só enfrentando esse Estado podemos fazer algo de substantivamente diferente e, de fato, superar isso que está. A maioria absoluta dos setores da nossa sociedade foi muito prejudicada com essa pandemia, Virgínia. Mas um que foi especialmente afetado foi a educação. Essa impossibilidade de termos aulas presenciais por conta do risco de infecção pelo novo coronavírus amplificou ainda mais o abismo social existente no nosso país, quando boa parte dos alunos não tem condições de acompanhar as aulas via internet que são ministradas pela maioria das instituições por falta de recursos tecnológicos para tal. Enquanto isso, o Ministério da Educação nada faz para minimizar esses efeitos. Como é que você analisa o cenário da nossa educação em tempos de Covid-19, Virgínia? A tragédia da educação brasileira é antes da epidemia, e o governo Jair Bolsonaro vem realizando desde o seu primeiro dia um ataque sem precedentes à educação pública, que já vinha sob ataque precedentemente, mas eu não vou me dedicar a isso agora. O ataque agora é um ataque frontal, começa pela associação entre setores religiosos, setores militares e setores exacerbadamente conservadores na imposição da escola sem partido, isto é, uma escola com mordaça, com censura, que impede a formação da juventude, segue pela proposta de uma policialização da escola pública, porque
o que ele propõe não são escolas militares, mas sim escolas controladas por policiais, e nós sabemos o que são as polícias no Brasil. Prosseguiu pela redução de recursos das universidades públicas e da educação pública como um todo, pelo controle e censura da ciência, pelo negacionismo científico e histórico, e mais uma sequência de atividades terrivelmente danosas ao conjunto da educação, inclusive a amputação dos elementos democráticos conquistados nas escolas e universidades através da eleição de seus diretores permanentemente não reconhecidas por esse governo que está aí. Ora, a pandemia só veio a agravar uma situação que já era gravíssima. E eu quero enfatizar alguns aspectos que, para mim, são os mais graves. O primeiro é a aceleração impactante da precarização do trabalho docente, tanto na educação privada quanto na educação pública, com a expropriação do conhecimento docente, o roubo de imagem, ou a compra preço vil das imagens e do trabalho realizado pelos docentes, que agora vem sendo subordinado a formas de controle de novo tipo e que nós ainda estamos mal preparados para enfrentar. De outro lado, isso significou o enriquecimento de empresas que ganharam muito dinheiro sob a pandemia, especialmente de telefonia, de chips, de tablets e, em especial, das plataformas de transmissão, que são todas elas proprietárias, ou praticamente todas elas proprietárias, e que vêm sendo usadas para esses esquemas bizarros de aulas remotas, que absolutamente não conseguem recuperar a massa dos estudantes que estão fora da escola. Em lugar de garantir uma solidariedade social ativa, mais do que uma educação formal, que assegurasse que instituições como a educação pública, que são instituições que estão presentes no país inteiro, estivessem presentes no apoio, na organização das populações, nos seus locais de vida e de atuação, o que nós temos a tentativa de impor formas de precarização do trabalho, de enriquecimento de determinados setores, à custa exatamente desses estudantes. Virgínia, você enxerga alguma possibilidade de haver reação das nossas ditas esquerdas a esse cenário de desmonte promovido pelo governo de Jair Bolsonaro? Eu tenho escutado ultimamente muito o discurso dos próprios atores da política de que, depois das eleições municipais desse ano, os partidos do campo progressista devem se unir visando a sucessão presidencial em 2022. Dá para esperar até lá para uma ação mais efetiva da nossa esquerda, Virgínia? Bom, o termo esquerdas é um termo muito amplo e abrange uma variedade de posições na atualidade. Eu não vou aqui abrir uma classificação, mas vamos pelo menos distinguir dois tipos de esquerdas políticas, que são, de um lado, a que eu já mencionei várias vezes, que é uma esquerda adaptativa, é uma esquerda para o capital, é uma esquerda que pretende colocar políticas para minorar o sofrimento e não para garantir o protagonismo das massas trabalhadoras, e aquelas esquerdas e partidos no Brasil que procuram se constituir como um enfrentamento coerente ao capital. Essas são pequenas e frágeis, e têm, portanto, dificuldades grandes, embora sejam muito combativas. Ao lado disso, nós temos muitos movimentos sociais importantes, alguns deles muito bem organizados, mas que vêm sendo duramente atacados pelo governo Bolsonaro, e nós temos agora a memória trágica recente da destruição da escola Eduardo Galeano, no Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais, que é de uma violência inadmissível. Ora, uma perspectiva unicamente eleitoral já é o sinal da derrota de uma esquerda anticapitalista. Não que as eleições não sejam importantes, mas elas são apenas um momento das lutas por uma efetiva democracia. Democracia é protagonismo popular,
e não simplesmente existirem eleições. E nós sabemos que eleições podem ser fraudadas. Qualquer democracia, para ser democracia, precisa produzir igualdade social e não fomentar a desigualdade. Portanto, qualquer democracia precisa ser socialista. Vale lembrar que as tentativas do Bolsonaro agora, né, de comprar as consciências populares com o Renda Brasil, vale lembrar que isso não foi suficiente, por exemplo, para que Lula garantisse o seu apoio para além das derrotas que sofreu, e tampouco será para Bolsonaro. É verdade que o Lula foi bloqueado juridicamente, ilegalmente pela Lava Jato. E nós não sabemos o que acontecerá com as disputas que existem com relação ao Bolsonaro. Mas eu creio que o mais importante é que a gente lembre que nós temos lutas importantíssimas e que, em boa parte, estão bloqueadas pela pandemia, apesar de já terem ido, inclusive, para a rua, como os entregadores de aplicativo, as lutas contra o racismo, etc. E essas lutas provavelmente vão reemergir, inclusive porque não há nenhuma indicação de melhora real da vida das populações brasileiras sob esse governo ou sob governos do mesmo tipo. E lembro que essas lutas estão em curso. São as lutas das mulheres, que deverão se intensificar, pois o período da pandemia piorou muito a condição de trabalho e de vida da grande maioria das mulheres, as lutas antirracistas, que recomeçaram agora pela violência estadunidense, recomeçam nos Estados Unidos e devem se acirrar também no caso brasileiro, as lutas pela questão ambiental, que hoje é uma questão de sobrevida das populações urbanas, pelo envenenamento da comida e das águas, a luta dos indígenas pelo direito à vida, a luta pela questão agrária, que está ligada à questão ambiental, mas está ligada a tudo isso, e é bom lembrar que todas essas lutas, para serem coerentes, precisam se defrontar contra o capital e a sua lógica devastadora do ambiente, devastadora do ser social e produtora de desigualdades e de opressões. Portanto, as nossas esquerdas consistentes devem estar junto com essas lutas, procurando responder às reivindicações dessas lutas, encaminhá-las, e eu creio que é por aí que teremos um espaço de avanço nesse país. Para encerrar, Virgínia, como é que você observou todo esse imbróglio que se deu com o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do cargo, a partir de uma decisão monocrática de um ministro do Superior Tribunal de Justiça? Há muita gente questionando que esse tipo de medida extrema deveria ser decidida por um colegiado e não pelo parecer individual de um magistrado. Bom, eu tendo esse episódio do Witzel, ele é um episódio dramático na história do Rio de Janeiro desde a sua eleição. E eu acho absolutamente absurdo que uma decisão monocrática possa afastar um governador. Isso posto, eu acho que essa questão é absolutamente insuficiente para a gente pensar o que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Witzel era um total desconhecido, foi eleito a partir da sua adesão incondicional à família bolsonarista, e ele deu provas disso ao fazer as declarações de atirar nas cabecinhas, ao sobrevoar favelas atirando a esmo para baixo, e outras do mesmo jaez, como quebrar a placa da Marielle Franco. Então, nós sabemos que rapidamente, depois das eleições, ele se entusiasmou muito cedo com a ascensão ao cargo e acreditou que era seu mérito, esquecendo que estava numa luta entre agora grupos que são grupos sem nenhum escrúpulo. Então, o Witzel, o que me parece que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas isso aí acho que merece ser melhor investigado, é uma luta de bandos proto-fascistas, todos eles com conexões estranhíssimas, para não dizer corruptas, com variadas áreas de setores empresariais e setores do próprio Estado,
E é uma guerra entre Lava Jato de Curitiba e Lava Jato do Rio de Janeiro, e nós estamos assistindo a um episódio que é um episódio grotesco de lutas entre bandos. E, nesse caso, o Witzel vem perdendo. Ele quis virar o fascista no lugar do fascista mor Bolsonaro. E agora está se defrontando com o fascista mor. E rapidamente fazendo passos atrás, não sei se de fato se dando conta de que a aventura na qual ele embarcou é uma aventura ilegal, é uma aventura proto-fascista e é uma aventura que devasta os direitos. Mas, até aqui, o comportamento dele foi igual aos dos seus oponentes. Então, acho que vale averiguar isso com mais calma, tem mais elementos do que eu posso falar aqui. A medida judicial é mais um ponto absurdo nessa guerra absurda, e o caso do Rio de Janeiro pode perfeitamente se expandir para outras regiões do país, onde os desafetos de Bolsonaro, porventura, tenham ascendido a determinados cargos. Em suma, vivemos um período de tragédia social e precisamos impedir que esse governo proto-fascista venha, de alguma maneira, a se converter num regime fascista. E eu creio que é isso que eu venho dedicando a minha luta e praticamente todas as reflexões, e eu convoco vocês que estão nos ouvindo a integrar essa luta, porque ela é essencial para a nossa sobrevivência, não apenas física, mas íntegra, humana, social e solidária. Virgínia Fontes, muito obrigado por essa nova entrevista para nós aqui no programa. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço. Obrigada a você, Anderson, obrigada a Celeste e a toda a equipe do programa Faixa Livre e, sobretudo, obrigada a todos que nos ouvem, todos e todas que nos ouvem e que eu tenho certeza fazem parte dessa frente antifascista, dessa frente igualitária e dessa frente popular, que é de fato uma frente de esquerda que nós precisamos compor. Obrigada. Conversamos aqui com a professora de História do curso de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Escola Politécnica da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Virgínia Fontes. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Mauro Osório. Mauro Osório, bom dia. Eu gostaria de saudar os ouvintes e agradecer a oportunidade. Eu acho que esse é o momento de nós ampliarmos o debate sobre a situação do Estado do Rio de Janeiro, sobre a situação do país. Nós temos juízo e, enfim, para a gente poder sair dessa crise que no país é grave e no Estado do Rio de Janeiro é ainda mais grave. Espero que essa conversa que nós vamos ter possa contribuir para esclarecer e a gente ter possibilidade de sair mais rápido dessa crise, votar bem agora nessas eleições para prefeito e estar melhorando a qualidade da política no Estado do Rio de Janeiro. Mauro, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Mauro, em meio a essa crise política que o Rio de Janeiro atravessa atualmente, amplificada após o afastamento do governador Wilson Witzel, nós temos também esse cenário complicado na nossa economia. O regime de recuperação fiscal acertado com o Palácio do Planalto lá em 2017, durante a gestão de Luiz Fernando Pezão, vence agora no próximo sábado, dia 5, e as negociações para sua renovação estão em curso. Esse regime estabeleceu a suspensão temporária do pagamento de dívidas do Estado com a União para que o Rio de Janeiro pudesse ter um alívio nos cofres públicos, mas estabeleceu uma série de contrapartidas, entre elas a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a SEDAI. Primeiro, Mauro, eu gostaria de sua análise a respeito desse regime de recuperação fiscal. É vantagem para o Rio de Janeiro que ele seja renovado? O regime de renovar o regime de recuperação fiscal não é uma alternativa, é uma obrigação.
O estado do Rio de Janeiro ele vem numa crise de décadas e ele tem um problema grave de receita. É claro que tem que estar rediscutindo, revendo despesas, mas o problema é fundamentalmente de receita e, se não renovar o acordo fiscal, vai acontecer de atrasar salários, né? Como já tinha acontecido antes, e o estado do Rio de Janeiro entrar em uma crise extremamente complicada e com resultados imprevisíveis. Esses interesses políticos mútuos, tanto do Cláudio Castro se beneficiando do iminente impeachment do Wilson Witzel, quanto da família Bolsonaro, que deseja a indicação para a Procuradoria-Geral do Estado de uma figura que paralise as investigações daquele esquema das rachadinhas, mostram bem, Mauro, que o que guia a maioria da classe política do nosso país não é o interesse público, mas sim os benefícios que os cargos podem trazer a cada um deles. Sobre a questão específica da maior parte dos políticos não estarem preocupados com o interesse público, né? Eu acho que o Brasil, principalmente ali no Brasil, na verdade, no correr do século XX, ele teve muito debate sobre o país, na academia, nas universidades, entre lideranças empresariais. Nós tivemos Roberto Simons, que foi o criador da Federação das Indústrias de São Paulo. Mas o fato é que, na verdade, de alguns anos para cá, e principalmente de 2013 para cá, na verdade, o debate brasileiro virou uma grande raiva, inclusive, do Brasil. Quer dizer, se o Nelson Rodrigues ele fosse vivo, né, o complexo cachorro vira-lata cresceu exponencialmente. Quer dizer, as pessoas falam, a maioria dos políticos é corrupto, o brasileiro é corrupto, e elas não se lembram que elas são brasileiras também, né? Ou que quando você tem um político que é corrupto, que tem alguém que está corrompendo a ele. Então eu acho que a gente precisa diminuir a raiva que ocorre no Brasil desde 2013, né? As manifestações de 2013, quer dizer, do meu ponto de vista, partem de pressupostos equivocados, né? Parte de pressupostos, por exemplo, padrão FIFA, vamos ter saúde padrão FIFA, educação padrão FIFA. Primeiro que a gente viu recentemente que a FIFA também não é um exemplo de ética, digamos assim, para ser educados, né? Segundo que o Brasil ele não é um país rico. O Brasil ele tem uma receita pública por habitante que é várias vezes menor do que a que existe nos países desenvolvidos. Então a gente nunca vai ter, enquanto a gente não crescer muito a nossa economia, um país de 200 milhões de habitantes, uma saúde, uma educação de uma qualidade da Dinamarca, uma qualidade de um Canadá ou de uma Escandinávia, né? Então a gente tem que entender que nós somos um país de renda média, que a gente precisa fazer políticas adequadas com os recursos que nós temos, né? As pessoas falam muito do PISA, mas no PISA quase que só país desenvolvido concorre. Nós estamos melhor no PISA, se não me engano, na posição 72, do que na receita pública, do que no PIB per capita brasileiro, que está na posição 75. Então a gente precisa entender que nós não somos um país rico. Nós somos um país de renda média, temos que buscar fortalecer o SUS mesmo assim, mas temos que procurar fazer coisas simples, procurar fazer coisas de qualidade com simplicidade, né? Esse é o debate. Então, não dá para achar que o Brasil não tem uma saúde no padrão italiano, no padrão dinamarquês, que é de corrupção. Não é isso. Também tem corrupção. Mas não é um país rico. Nós gastamos em saúde várias vezes per capita menos saúde pública do que países como a Inglaterra. Então isso é muito importante a gente entender, porque se a gente tiver um diagnóstico errado, né, nós não vamos caminhar bem. A raiva não é boa conselheira. E, na verdade, a gente passou a atuar na raiva e no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, resolvemos votar no juiz, que era um herói desconhecido, né, o Witzel, que ia salvar o estado do Rio de Janeiro. Não deu certo. Então vamos ter calma, vamos ampliar o debate para a gente conseguir sair dessa crise, que a crise brasileira é complicada, e no estado do Rio de Janeiro, mais ainda, vamos parar de botar a culpa só nos políticos e vamos discutir também regras eleitorais. Eu acho que foi importante acabar com o financiamento privado de campanha, né? As empreiteiras não estão mais participando, inclusive dos últimos escândalos, as grandes empreiteiras, e agora a gente precisa limitar também a contribuição de pessoa física, senão pessoas milionárias vão se elegendo
e a disputa ela não fica correta. Então, eu acho que a questão para a crise no estado do Rio de Janeiro e a crise brasileira não é demonizar a política, não é fazer uma crítica rasa à política, é nós entendermos que reformas ainda são importantes fazer na política e quais são, de fato, as demais reformas brasileiras. Qual é, de fato, a reforma tributária? Né? No Brasil, por exemplo, o nosso imposto ele é muito cobrado sobre a produção e o consumo, e pouco sobre a renda e a riqueza. A gente precisa cobrar mais imposto sobre a renda e a riqueza. Né? É essa a discussão central na reforma tributária, né? Além da simplificação da estrutura de impostos. Agora, Mauro, como é que anda a situação financeira do nosso estado? Dá para se fazer um raio-x sobre o cenário real dos cofres públicos no Rio de Janeiro? A crise do estado do Rio de Janeiro, desde a década de 70, nós podemos dizer que ela tem, na verdade, três raízes, né, principais. Uma que é a transferência da capital sem compensações, quer dizer, em 1960 a capital foi transferida para Brasília, a cidade do Rio de Janeiro com isso perdeu uma série de atividades, capacidade de atração de investimentos privados, né, enfim. E isso foi feito sem compensação nenhuma. Para você ter uma ideia, quando mudou a capital de Bonn para Berlim, quando unificou a Alemanha, quase metade dos ministérios ficaram em Bonn. Aqui, na verdade, o carioca ele não acreditava que Brasília ia ocorrer, depois não acreditava que ia ocorrer no prazo, depois não acreditava que ela ia se consolidar, e, na verdade, nós não fizemos nenhuma reivindicação, né? E também não recebemos compensação nenhuma. Aliado a isso, nós não tivemos muita dificuldade para montar estratégias que dessem uma nova configuração à cidade do Rio e ao conjunto do Estado a partir da fusão em 1975. Né? Essa falta de capacidade de geração de estratégias para o enfrentamento da nova situação se deveu muito ao fato de que o Rio, por ter sido capital por em torno de 200 anos, por ser a principal referência internacional do país, até hoje a gente tem uma tradição muito grande de reflexão nacional e internacional, mas muito pouca reflexão regional. A gente pega as principais universidades, a reflexão regional, principalmente sobre as especificidades, na área de economia, é praticamente nada. Então, se você tem pouca reflexão regional, você vai ter pouca capacidade de proposição de estratégias adequadas. Além disso, né, houve em 1964 um golpe, inclusive um golpe na suposição de que a política é uma coisa ruim, iam entrar tecnocratas e esses tecnocratas iam levar o país ao paraíso. Né? O golpe de 64, na verdade, não deu certo, ele termina com a dívida externa absurda, com a situação fiscal extremamente complicada, o país sem crescer, inflação acelerando, pessoas que foram torturadas, né? Pessoas presas sem provas, empresas que foram perseguidas, enfim, é uma catástrofe. Né? Na verdade, a democracia é sempre um regime melhor do que a ditadura, mesmo com todos os problemas que se possa ter na política e se tem nas relações entre as pessoas. Porque, na verdade, também só tem corrupto onde tem corruptor. Mas, enfim, o golpe de 64 foi feito e o golpe de 64 ele acabou caçando mais gente no Rio de Janeiro do que em qualquer outro lugar do país. Aqui ocorreu o debate nacional, a esquerda foi caçada, o Carlos Lacerda, que apoiou inicialmente, né, que era um político da UDN, né, posteriormente ele foi governador da Guanabara, o Carlos Lacerda apoiou o golpe de 64, na verdade, na suposição de que os militares iriam fazer eleições em 65. As eleições foram suspensas, o Carlos Lacerda se alia a políticos do campo do centro para a esquerda, como Juscelino Kubitschek, como João Goulart e outros, cria a Frente Ampla, e aí todos os acergistas que tinham mandato foram caçados. Ou seja, aqui a representação do Rio pela esquerda e pela direita foi caçada. Só abriu um vazio político. Os militares fizeram um acordo com Chagas Freitas,
Chagas Freitas era dono do jornal, que na época vendia 300 mil exemplares, chamado Jornal Dia, e o Chagas foi para o MDB, conquistou a hegemonia do MDB, com apoio dos militares, com um jornal extremamente popular, e, na verdade, saía candidato basicamente quem ele queria. E implantou uma lógica de clientela, uma lógica de dar o peixe em vez de ensinar a pescar. Essa lógica de clientela foi criando uma situação no Rio de Janeiro parecida com a do sul da Itália. E aí o que acontece? A transferência da capital sem compensações, a falta de reflexão regional e uma lógica clientelista, né, extremamente complicada, vai gerando uma cultura política extremamente ruim no Estado de Janeiro, de máfias. Isso, em boa medida, explica, por exemplo, o assassinato da Marielle, né? Então, a crise do Rio é isso. A crise do Rio, consequência da transferência da capital, falta de reflexão regional e o marco de poder a partir do Chagas, que me parece que explica por que nenhum outro Estado brasileiro tem tantos governadores presos, tantos governadores processados, quase todos os membros do Tribunal de Contas afastados. Isso tem que ter uma história. Eu acho que essa história é muito pouco discutida, né? Eu e meu grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro temos discutido isso, e eu acho que a história da crise do Rio de Janeiro é essa. O Rio de Janeiro ele tem indicadores, quer dizer, muito piores do que os demais estados do Sul, Sudeste, seus municípios também indicadores muito piores que os municípios do Sudeste na média, tem a ver com a transferência da capital, que tirou uma parte do dinamismo importante que a cidade e o Estado tinham, né? A falta de reflexão que gera ausência ou equívoco nas estratégias. Quando a gente não tem um bom diagnóstico, a gente pode matar o paciente, né? E um marco de poder particularmente clientelístico e desestruturante. O que precisa de fato ser feito, Mauro, para que o Rio de Janeiro comece a sair do atoleiro no que diz respeito aos cofres públicos? E há alguma possibilidade de que essas medidas sejam implementadas por esse governo interino do Cláudio Castro? Essa crise do Estado do Rio de Janeiro, desde os anos 60, principalmente da década de 70, quando consolida a mudança da capital, como eu já havia apontado, ela vai fazer com que menos empresas venham para o Estado do Rio de Janeiro, algumas empresas saiam, investimentos como o do petróleo, de fato, geram algum dinamismo, mas não a ponto de fazer uma dinamização do conjunto da economia do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma população de 17 milhões de habitantes, que tem uma metrópole com 13 milhões de habitantes. Então, o fato da gente ter pouca atração de novas empresas, saídas de empresas, né? O menor crescimento econômico no Brasil desde a década de 70, faz com que a gente tenha uma base de arrecadação pequena. Essa base de arrecadação pequena vai fazer com que o Estado do Rio de Janeiro, na verdade, ele seja o 11º Estado, de acordo com dados do Ministério da Economia, 11º Estado em termos de receita pública por habitante. Mas as pessoas podem perguntar, mas vem cá, o Estado do Rio de Janeiro continua sendo o segundo PIB do país. Como ele tem uma receita pública por habitante que é apenas a 11ª? Por alguns motivos. Primeiro, porque a extração de petróleo em alto mar, e foi a única coisa, ou a principal coisa, ou a coisa importante que se dinamizou no Estado do Rio de Janeiro, ela gera poucos benefícios de emprego no território, né? Ela é uma extração que ocorre em alto mar, gerando poucos benefícios. Segundo, os fornecedores, quer dizer, para a extração de petróleo em alto mar, 80% deles, de acordo com dados da Petrobras, disponíveis no site da Petrobras, estão fora do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, também, em termos de irradiação econômica, essa extração de petróleo, ela gera pouca coisa. Terceiro, o Estado do Rio de Janeiro ele não pode cobrar ICMS sobre petróleo. Por quê? Porque a regra geral do ICMS é cobrar ICMS aonde está a produção do bem. Essa é a regra geral. Só que a energia elétrica e extração de petróleo, a regra é cobrar o ICMS no Estado consumidor. Então, o que acontece, na verdade, é que a extração de petróleo é feita no Estado do Rio de Janeiro, né?
mas o ICMS vai ser cobrado em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, no estado em que ele for consumido. Além disso, quando tem exportações, tem uma lei chamada Lei Candir, e a Lei Candir, ela impede, né, ela não permite que se cobre ICMS quando você exporta petróleo para o exterior. Por último, tem uma lei chamada Repetro, que quando chegam equipamentos, máquinas, equipamentos, serviços, para extrair petróleo no território fluminense, essa lei do Repetro, ela define que o ICMS máximo vai ser de 3%. Ou seja, quando a atividade produtiva em torno da extração de petróleo, ela quase não gera benefícios pelos fornecedores, que estão 80% fora do estado do Rio de Janeiro, ela não nos permite cobrar ICMS na extração do petróleo, na venda em outros estados, e nem cobrar ICMS, não é isso? Quando ocorre exportação de petróleo. Então, a gente tem direito a royalties, é verdade, mas não pode cobrar ICMS sobre a principal produção, sobre a atividade produtiva mais importante do estado de Janeiro, que é a extração de petróleo. Isso explica, então, por que nós temos apenas uma parte, né? Porque nós temos apenas a 11ª receita pública per capita. O segundo fator é que o governo federal, a regra de arrecadação e repasse de dinheiro para estados e municípios, ela é muito perversa para o estado do Rio de Janeiro. Se nós olharmos os dados do Ministério da Economia, os últimos dados disponíveis, a gente vai ver que o governo federal arrecada no estado do Rio de Janeiro cerca de 180 bilhões e ele devolve para o estado do Rio de Janeiro 33 bilhões, né? Para o estado e para os municípios. Isso é igual em São Paulo, só que São Paulo, na verdade, tem uma economia que é muito mais poderosa, muito mais potente do que a nossa. Em Minas Gerais, o que o governo federal arrecada em Minas já é equivalente ao que ele devolve. Nos outros estados é igual ou devolve muito mais do que arrecada. Então vamos lá. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro, ele tem um problema de receita, tá certo? Que deriva, né, nós temos atraído poucas empresas para cá desde os anos 70, algumas empresas têm saído e a nossa economia foi que menos cresceu. Deriva também de que o petróleo, a maior parte dos seus fornecedores, 80%, estão fora do estado do Rio de Janeiro, então a riqueza que vaza. E por último, a gente não pode cobrar ICMS, ou cobra pouquíssimo ICMS, né, sobre a produção de petróleo, e o governo federal arrecada muito no estado do Rio de Janeiro e devolve muito pouco. Então, essas questões, elas têm que ser colocadas na mesa de negociação quando a gente vai negociar essa dívida com o governo federal. É claro que nós temos problemas do ponto de vista de gasto, eles têm que ser discutidos, eles têm que ser revistos, mas a crise do estado do Rio de Janeiro é uma crise eminentemente de receita. Essa crise de receita no estado do Rio de Janeiro, ela vai se agravar a partir de 2015. 2014, 2015. Por quê? Porque o preço do barril do petróleo mergulha. E com isso a receita de royalties, que é importantíssima no estado de Janeiro, mergulha junto. Porque a receita de royalties vai depender do preço do barril do petróleo. O preço do barril do petróleo estava em torno de mais de $100 e chega no piso a valer $20. Né? E com isso, na verdade, esse foi o fator central, para o estado do Rio de Janeiro começar a atrasar salário, chegar a ter vários meses de trabalho, salário atrasado, e minimamente a questão da recuperação fiscal, ela resolveu isso. Né? Bom, ainda dando continuidade a isso, quando o governo federal ele negocia a dívida com o estado do Rio de Janeiro, ele parte do pressuposto de que a dívida do estado do Rio de Janeiro, a crise fiscal do estado do Rio de Janeiro, é uma crise de despesa. Então, todo o acordo, toda a pressão do governo federal é para cortar despesas. Só que a crise é de receita. Então, quando você tem o diagnóstico errado, você pode matar o paciente. Né? Por que eu estou dizendo que essa crise é uma crise, não é uma crise de despesa? Vamos lá. Nós temos problema de gasto, temos problema de máfia no estado do Rio de Janeiro, tudo isso é correto.
Mas se nós olharmos, tem um trabalho do economista José Roberto Afonso, que é um conhecido tributarista e economista da área fiscal, em que ele mostra que os dois estados que menos gastam com funcionário público ativo do Poder Executivo é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, né? Se nós olharmos no período Cabral-Pezão, ou seja, na verdade, segundo José Roberto Afonso, o estado do Rio de Janeiro é o estado que menos gasta proporcionalmente, e deixa eu detalhar mais essa explicação em relação ao seu PIB, em relação à sua receita corrente líquida, né, de vários indicadores. Então, ou seja, a gente não gasta muito com o pessoal ativo, Poder Executivo, a gente gasta pouco. É o segundo estado que menos gasta é o Espírito Santo. Segundo, houve aumento de contratação, concurso para funcionário público no período Cabral-Pezão? Não, ficou estável. Então não é por aí, tá certo? Nós temos uma máquina pública envelhecida. Por exemplo, a Secretaria de Ação Social. Nós agora vivemos a pandemia. Quantos assistentes sociais tem na Secretaria de Ação Social? Nenhum funcionário. Nós temos um órgão que é o IBGE, uma mista de IBGE e IPE estadual, Fundação CEPES. Quantos estatísticos tem lá? Nenhum. Nós tínhamos cerca de 1.200 engenheiros trabalhando no estado do Rio de Janeiro nos anos 80. Quantos nós temos hoje? Menos de 400. Se fala muito na questão do turismo no estado do Rio de Janeiro. Quantos técnicos de turismo tem para organizar e tocar uma política de turismo no estado do Rio de Janeiro? Apenas 3. Então, na verdade, a nossa crise é uma crise de receita. Se ela é uma crise de receita, o governo federal tem que fazer um acordo com o estado do Rio de Janeiro, definindo qual é o percentual máximo de receita que a gente pode pagar. E ter uma política junto com o estado do Rio de Janeiro de, por exemplo, atrair empresas para cá vinculadas ao complexo petróleo e gás. A gente viu o malefício que para o estado do Rio de Janeiro, né? Para o Brasil, na verdade, a gente tem que importar quase tudo em saúde. Por que não ter uma política de atração de indústrias para cá, de atração de empresas e serviços para cá, e diz, olha, venha produzir aqui que o Sistema Único de Saúde vai comprar de vocês, vamos definir preço, vamos definir qualidade, vamos definir transferência de tecnologia. Os Estados Unidos faz isso a todo momento, é uma política comum nos países capitalistas. E aí o estado do Rio de Janeiro poderia também estar se beneficiando. Enfim, a gente tem que entender que a crise do estado do Rio de Janeiro, a crise fiscal, é muito mais fruto de uma decadência de décadas. Nós temos pouca empresa de quem é arrecadado, não poder cobrar o ICMS sobre petróleo, o governo federal arrecadar muito aqui e devolver muito pouco. Então, todas essas questões que são muito pouco discutidas, elas precisam ser discutidas para que a renovação fiscal possa ocorrer e ocorrer, em condições de que o estado do Rio de Janeiro possa pagar. Não adianta querer matar o credor. Se nós olharmos, por exemplo, a Odebrecht nessa crise que ela teve, né, o acordo com os credores foi de pagar em 50 anos. Como é que nós vamos resolver isso em 3 e 6 anos? Não vamos resolver, né? Enfim, então, acho que com relação, ao estado do Rio de Janeiro, nós temos uma crise estrutural, né? Nós temos, de fato, uma classe política complicada, a gente precisa ampliar o debate sobre o estado do Rio de Janeiro, tem pouca reflexão regional, enfim, um conjunto de coisas. Volto só fechando, a crise no estado do Rio de Janeiro é uma crise de receita que deriva da transferência da capital, da falta de reflexão de estratégias, numa lógica política extremamente clientelista que vai desestruturando o Estado, né, e explica todas as previsões que ocorreram, e um Estado em crise, um Estado em ciclo vicioso, acaba atraindo poucas empresas e expulsando outras tantas, e vai numa crise que é uma crise crescente, que se ampliou a partir da queda do barril do petróleo, da crise brasileira a partir de 2015, 2016, do enxugamento e da crise na Petrobras, na crise das empreiteiras, que boa parte estavam aqui. Então, essa crise brasileira a partir de 2015, 2016, também atingiu mais o estado do Rio de Janeiro do que outras regiões. Mudando um pouco de assunto, Mauro, a situação da economia do nosso país também não anda nada fácil.
E esse cenário de recessão que já estava no radar foi ampliado por conta da pandemia. Se iniciou um debate no governo federal entre os anseios eleitoreiros do Bolsonaro, requisitando mais verbas para a implementação de programas assistencialistas, e a equipe econômica, de olho no teto de gastos. A conjugação dessas duas demandas se dá com um remanejamento de verbas no orçamento para 2021. A dotação de verbas para o Bolsa Família, que este ano soma 29,4 bilhões de reais, deve ser ampliada para 34,8 bilhões no ano que vem, já com a substituição pelo Renda Brasil. Como é que isso deve afetar os já escassos investimentos públicos, Mauro? Você acha vantajoso esse remanejamento de verbas de pastas importantes como o da educação para esses programas sociais que venham a elevar a popularidade do Bolsonaro? Sobre a questão do gasto público, eu acho um equívoco o Bolsonaro acabar com o Bolsa Família e criar uma renda básica. O Bolsa Família que vem sendo desenvolvido com acertos e erros e acertos, desde o governo Fernando Henrique, passando por experiência em diversos estados. A renda que se dá no Bolsa Família é dado para as mulheres, para as mães de família, elas têm que botar seus filhos no colégio, tem que vacinar os seus filhos, tem a carteira de vacinação, tem uma série de contrapartidas, é um programa que gerou um cadastro. Eu acho que o governo federal ele deveria ampliar o Bolsa Família, ou seja, manter contrapartidas, ampliar os valores e ampliar o número de pessoas que recebem. Uma coisa curiosa, né? O Brasil, nos últimos anos, ele se dedicou a diminuir o custo empresarial na suposição de que isso ia gerar dinamismo econômico, não gerou. Ou seja, se fez a reforma trabalhista para isso, a reforma previdenciária, era necessário aumentar a idade, sim, mas também foi muito para diminuir o custo empresarial e não deu resultado. Eu acho que agora a renda básica mostrou que você distribuir renda, isso gera uma capacidade de consumo muito grande. Se não fosse a renda básica que o ministro da Economia queria R$200, né? O Bolsonaro, que sempre criticou, né, políticas de distribuição de renda para a população, né? Ele percebeu que aquilo era uma oportunidade, propôs R$600, o Congresso que estava propondo 500, embora alguns partidos propusessem até mais, aí fechou e aprovou os R$600 e foi um sucesso, né? E o Bolsonaro percebeu que foi um sucesso e ele quer manter isso, mas jogando para R$300. Eu acho que a gente precisa estressar para que a renda básica seja permanente, seja o maior valor possível. Mesmo que para isso a gente precise taxar mais os ricos, taxar mais renda, taxar mais riqueza, né, ver onde você pode cortar. De fato, eu não vejo sentido em você ter grande aumento nas despesas militares nesse instante. A outra questão é essa discussão de fuga-teto, me parece uma discussão boba. Quer dizer, o próprio Armínio Fraga, né, que é um economista liberal, não é nenhum irresponsável, não é fuga-teto, mas ele está dizendo que o teto, como ele foi desenhado, ele é inviável. O André Lara Rezende, um dos economistas que foi um dos dois principais autores do ponto de vista teórico do Plano Real, que foi um sucesso do ponto de vista do combate à inflação, também tem falado isso. Quer dizer, o Brasil não tem, quer dizer, nós temos uma quantidade de reservas em dólar que é maior do que a dívida externa brasileira. Nós não temos dívida em moeda estrangeira. A dívida que o governo federal tem é moeda nacional que ele que emite. Não necessariamente se emitir moeda gera inflação. Quando teve a crise de 2008 nos Estados Unidos, o governo federal aumentou a base monetária em 14 vezes, o Fed, o Banco Central Americano, não gerou inflação. Isso tem feito com que se rediscuta a política monetária internacionalmente. Quando é que a emissão de moeda ela gera inflação? Quando ela gera uma demanda que a oferta não pode atender, tem disputa por produtos e serviços, gera inflação. Quando eu tenho capacidade ociosa, quando tem mão de obra desempregada, se a demanda crescer é uma maravilha. Então, em momentos de crise, o Estado ele tem que entrar gastando, sim. Se precisar emitir moeda, sim. Porque senão, de onde que vai vir o investimento? Quer dizer, quando é que o empresário investe? O empresário investe quando ele tem recursos para investir, quando o juro está baixo,
ou quando ele, de fato ele consegue recursos para investir, ele acha que vai ter demanda para a produção adicional que ele vai fazer. Porque senão ele compra uma máquina e depois não tem o que fazer com ela. Então o principal fator de investimento empresarial é a perspectiva de ter demanda adicional. Não é nem o custo, é claro que o custo vai influenciar, mas o custo pode ser baixo. Se o empresário achar que não vai ter demanda adicional, ele não investe. Então eu acho que a renda básica trouxe uma lição para nós. A gente precisa melhorar a distribuição de renda brasileira. E nesse momento nós temos que fazer o que os países ajuizados do mundo, os países que estão conseguindo sair da crise, estão fazendo. Eles estão, na verdade, ampliando o gasto. Se precisar, emitindo dinheiro na sua moeda nacional. E isso é possível, não é irresponsável. Irresponsável é não fazer isso. Tá certo? Então, vamos parar com essa bobagem de fuga-teto, quer dizer, é como se tivessem alguns irresponsáveis que estão propondo gastar sem limites. Não, é ampliar gasto no momento que você precisa redinamizar a economia. Não é isso? A renda básica fez com que as empresas vendessem mais. Se você, ao lado da renda básica, você tem investimento público em infraestrutura, em água, em esgoto, saneamento, né? O que você vai fazer? Você vai empregar gente, você vai fazer a demanda crescer, aí as empresas vão passar a produzir mais, vão passar a investir e volta um ciclo virtuoso. Esse é que é o fato. Então eu acho que esse debate está todo muito torto e a gente precisa discutir de fato que vai tirar o país da crise. O que vai tirar o país da crise não é o governo federal gastar menos nesse momento, é o governo federal gastar mais. Isso é o que dizem economistas responsáveis, como a Mônica De Boer, que está agora nos Estados Unidos, que é doutora em economia pela PUC do Rio de Janeiro, o André Lara Rezende, Luiz Gonzaga Beluso, uma série de economistas que não são irresponsáveis, que não são populistas e que estão, de fato, preocupados com o país. Mais uma vez, o salário mínimo não terá aumento real, Mauro. Ele será reajustado apenas pela inflação deste ano, como já vem acontecendo desde 2017. Parece que o governo aposta nesses programas de transferência de renda, como o próprio Renda Brasil, para compensar as perdas do mínimo. Como é que você vê esse cenário de desvalorização constante do salário mínimo no Brasil, Mauro? A questão do salário mínimo, né, ele vai impactar despesas públicas, seja pela Previdência, seja pelo gasto do funcionalismo, que tem muita gente que ganha salário mínimo. Então, o que a gente precisa é... O meu pai, ele tinha um ditado que ele dizia que nem todos os proveitos cabem num só saco, né? Existe um grande debate entre os economistas de qual deve ser a presença do Estado na economia. Nos Estados Unidos, a carga tributária é em torno de 20%, no Canadá é de 50%, nos países escandinavos é de 50%. E eu acho que, na verdade, hoje não tem condição nem política de aumentar a carga tributária, mas pelo menos que a gente não diminua ela, né? E a gente entenda que a gente deve buscar meios de continuar a política de elevação do salário mínimo num país que é tão desigual como o nosso, né? Se a gente for ver, quer dizer, o salário mínimo ele não beneficia só quem ganha salário mínimo. Quando o salário mínimo tem aumento real, também quem ganha 1, 2, quem ganha 3 salários mínimos também se beneficia, e isso ativa a economia. Quem ganha salário mínimo não vai tomar vinho importado, vai tomar uma cachaça no botequim. A pessoa que ganha 1, 2, 3 salários mínimos, ela tem uma propensão a consumir muito maior, as suas carências são muito maiores, vão consumir no país, não vão comprar enxoval em Miami, né? Então é muito importante continuar a política de elevação do salário mínimo. E vamos lembrar uma coisa, às vezes as pessoas querem transportar e pensar e dizer que a política monetária, a política fiscal, a política de um país, ela é igual a uma política de uma família. Não. Uma família que tem um assalariado, se ele está gastando mais do que ele ganha, ele vai cortar gasto e vai equilibrar a despesa. O problema é que para o governo a receita e a despesa elas não são fixas. E se o país entra em recessão, uma das coisas que mais cai é a receita pública. Por que a receita pública é uma das coisas que mais cai? Porque se a pessoa puder, a primeira coisa que ela deixa de pagar é imposto. Então a empresa, numa recessão, ela não está conseguindo vender o mesmo, ela vai precisar manter um número mínimo de empregados.
Então ela vai preferir pagar esses empregados do que pagar imposto. Então sempre que eu tenho recessão, a receita pública ela cai mais proporcionalmente. Quando a economia cresce, a receita pública cresce mais proporcionalmente. Mais empresas surgem, mais empresas se formalizam, quem está devendo vai lá pagar para ficar em dia, a inadimplência cai. Então a gente tem que pensar que numa crise, se eu aumento o gasto público, se eu emito moeda, e se tem capacidade ociosa não vai gerar inflação, isso vai fazer com que a economia volte a crescer e a receita pública cresça. Se a receita pública ela crescer, a relação dívida pública e receita pública ela tende a cair. Ou seja, se no capitalismo o Estado tem sempre uma presença importante, no momento de crise mais ainda. Isso já nos ensinava Keynes na primeira metade do século passado. Então eu acredito também que a gente precisa ter uma cabeça mais aberta, pensar fora da ortodoxia econômica, pensar fora da caixa, né? E entender que esse não é o momento do governo gastar menos. Esse é o momento do governo gastar mais com critérios. Por exemplo, despoluindo a Baía de Guanabara no estado do Rio de Janeiro. Com isso você vai atrair turista, com isso você vai aumentar a qualidade de vida, com isso você vai diminuir menos presença em hospital, enfim, quer dizer, todos os benefícios que o saneamento ele traz, né? E aí, na verdade, o que a gente tem que pensar no equilíbrio entre receita e despesa pública, não é de forma estática, é de forma dinâmica. Então, existem momentos em que você, de fato, essa dívida pode aumentar, né? E, na verdade, você pode ampliar gastos simplesmente emitindo moeda em situações em que você tem capacidade ociosa em uma crise como a nossa. Uma série de economistas respeitar, é o que o mundo desenvolvido está fazendo, né? Então eu acho que é isso, eu acho que no estado do Rio de Janeiro a gente precisa ampliar o debate, precisa entender qual é o problema político específico que existe no estado do Rio de Janeiro, e na verdade a gente não é a antipolítica que vai resolver isso, não é votar em heróis solitários desconhecidos que aparecem como Witzel, ou como Jânio Quadros, que já apareceu, ou como Collor, né? Enfim, ou como o próprio Bolsonaro. É você fortalecer a política, é você fortalecer a boa política, é ver quais são as regras institucionais que melhoram a política, melhoram a transparência. No estado do Rio de Janeiro, temos que entender que nós temos uma crise estrutural, temos que ampliar o debate sobre o Estado, e que a nossa crise ela é de receita, ela não é de despesa. E é absolutamente inviável a dívida do tamanho do estado do Rio de Janeiro pagar em 3 ou 6 anos. Não vai pagar. Então não adianta o credor querer ser draconiano excessivamente. Vai matar a galinha dos ovos de ouro. A Odebrecht, volto a lembrar, ela, enfim, quer dizer, teve uma renegociação com os credores que vai pagar em 50 anos, mas eles vão receber. Se quiser receber em 3 ou 6, não vai. Então é pior ainda. Então a gente precisa ter calma, precisa ter serenidade. O governo federal precisa entender a importância do estado do Rio de Janeiro, né? Precisamos ter uma renegociação da dívida de todos os estados que entenda, quer dizer, o momento brasileiro. O governo federal é quem pode pegar empréstimo, o governo federal é quem pode emitir moeda, e ele que tem que orquestrar essa saída dessa crise econômica, fiscal, e verificar os instrumentos que, de fato, vão levar a um ciclo vicioso, a um retorno de crescimento, com debate, com tranquilidade, com respeito aos direitos humanos, com respeito à cultura, né? Com menos raiva e com mais estratégia. Agora, Mauro, como é que você avalia esse tombo recorde do PIB brasileiro no segundo trimestre de 2020, na casa dos 9,7%, que colocou o país novamente em recessão? Bom, essa queda no PIB ela era esperada. Por conta da pandemia, né, a economia parou de funcionar em boa medida, tá certo? Isso aconteceu em todos os países do mundo. No Brasil, você teve pouca articulação e integração entre a pandemia e política econômica, crédito para micro e pequenas empresas, a renda básica demorou a sair e veio de um jeito meio desorganizado. Então, quer dizer, no Brasil, né, você teve a pandemia com paralisação da economia, um isolamento social muito mal feito, né, feito de jeito desorganizado, sem o governo federal
está participando de forma adequada e organizada, né? A previsão do Brasil, inclusive, de ir, na média do ano, nós temos uma queda do PIB de 9%, quer dizer, tem países no mundo que isso também vai acontecer, quer dizer, a pandemia parou a economia mundial. Então, é uma crise extremamente grave, né? A renda básica, ela teve um sucesso extraordinário, né? Ela vai fazer com que, provavelmente, a nossa queda do PIB seja de 5%, 6%. Agora, quanto mais nós organizarmos a nossa política de enfrentamento da pandemia, mais rápido nós vamos sair dela, né, o que o exemplo internacional está mostrando, e mais rápido a economia brasileira pode voltar a crescer, né? Mas volto a dizer, quem é que vai puxar esse crescimento? Essa que é uma pergunta fundamental. Às vezes, na vida, na economia, né, a gente precisa mais saber até perguntar do que responder. Porque se a gente não souber nem qual é a pergunta, como é que a gente vai saber a resposta? E volto a dizer, quer dizer, em momentos de crise, ainda mais dessa gravidade, o Estado, essa que a experiência internacional mostra, ele tem que ser um elemento estimulador da retomada. Então, principalmente, quer dizer, gastos em investimento, crédito para o setor privado, refortalecer novamente o BNDES como instrumento de crédito. O BNDES é um exemplo internacional, política redistributiva de renda, transformar a renda básica, na verdade, com Bolsa Família ampliado, né? Vamos esquecer a questão da disputa eleitoral, né? E isso é uma bobagem também, que se o Bolsonaro fizer o Bolsa Família com qualidade ampliando, isso também amplia a chance eleitoral dele. Mas é importante a gente ter políticas de qualidade, a gente não jogar fora, não jogar pela janela, né? Experiências exitosas, exemplos internacionais, como é o programa de Bolsa Família. Então, era esperado essa queda do PIB, isso aconteceu em todos os lugares do mundo, porque a economia parou por conta da pandemia, e vai parar de qualquer jeito, seja proibindo as pessoas de sair de casa, seja fechando formalmente as atividades ou não, porque quando as pessoas começam a ver muita gente ficando doente, elas tendem a se recolher, né? Elas vão, quer dizer, na verdade, o isolamento social tende a acontecer de forma organizada ou desorganizada. E se a gente fizer de forma organizada e rápido, estancando rápido o encadeamento, quer dizer, do vírus, né, a propagação do vírus, mais rápido a economia volta a crescer. Então, eu acho que a gente precisa entender que a gente ainda está na pandemia, apesar de ter tido alguma melhora brasileira, precisamos usar máscara, precisamos manter distanciamento o máximo possível. Quem puder ficar em casa, ficar em casa. O retorno das atividades econômicas ser feito de forma muito criteriosa, evitar aglomeração, né? Esse vírus, quando pega uma comorbidade, não pega só velho, pessoas mesmo jovens com comorbidade, ele acaba muitas vezes matando muito rápido, né? Então é isso, quer dizer, a pandemia e o vírus, né, paralisou a economia mundial e no Brasil não podia ser diferente. A saída dessa crise vai depender de integrar e padronizar e planejar de forma correta políticas econômicas e de saúde, né, para tornar o isolamento e o distanciamento mais racional e o mais eficaz possível, e ter o Estado investindo, gastando em infraestrutura, reanimando a economia, crédito para micro e pequenas empresas, colocar o Banco do Brasil para atuar, colocar a Caixa Econômica para atuar, o BNDES. Aliás, como foi feito em 2008, e em 2008, de fato, o Brasil foi um dos países que saiu mais rápido da crise de 2008. Não há saída para essa crise sem uma ampliação da participação do Estado na economia, né? Então, vamos parar com essa bobagem de fuga-teto e, de fato, vai ter que ampliar gasto. Então, o teto ele tem que ser desfeito. Na verdade, a gente tem que arejar, né? O teto pode até ampliar a epidemia, fazer uma brincadeira, uma figura de imagem. Mas o fato é que, em determinados momentos, se aumentar gasto, não é irresponsável, porque isso vai gerar dinamização econômica, vai se usar a capacidade ociosa e vai fazer a receita tributária crescer, e com isso você vai conseguir também estar pagando essa dívida que foi feita. Então, acho que é por aí, não há surpresa nessa queda do PIB. Vamos ampliar o debate, vamos ter planejamento, vamos diminuir a raiva,
vamos pensar o país, vamos ter mais unidade para a gente conseguir sair dessa que o Brasil merece. O Brasil tem potencialidade, tem futuro. Mauro Osório, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mauro Osório. E antes de nós irmos para o próximo intervalo, eu gostaria de anunciar uma novidade importante aqui no Faixa Livre. A partir da próxima semana, o nosso programa ganhará mais 1 hora de duração às segundas-feiras, voltando ao seu horário original de 8 às 10 da manhã. A Rádio Bandeirantes nos deu a possibilidade de retomarmos esse horário e nós aceitamos. Então, a partir da próxima segunda-feira, o Faixa Livre será transmitido de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Aguardamos todos vocês, então, para esse nosso novo horário, voltando às origens do Faixa Livre, que sempre foi veiculado nesse horário por muitos anos. Então, mais uma vez, a partir da próxima segunda-feira, Faixa Livre de 8 às 10 da manhã, a semana inteira. Vamos agora ao nosso novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E agora eu saúdo o médico e vereador pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, bom dia. Bom dia a todos vocês. Mais uma vez agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês num momento tão difícil da cidade, uma confusão tão grande da cidade, seja no governo do estado com o ex-governador Witzel afastado, seja na prefeitura com esse caso calamitoso dos guardiões do Crivella. Muito obrigado, estou à disposição. Paulo, muito obrigado por nos conceder mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Paulo, na última segunda-feira nós tomamos conhecimento, através daquela reportagem da TV Globo, de uma denúncia gravíssima contra o prefeito Marcelo Crivella. O político recrutava servidores públicos para ficarem na porta das unidades municipais de saúde, cerceando o trabalho da imprensa e impedindo que a população fizesse suas denúncias a respeito do sucateamento dos hospitais administrados pela prefeitura. Essas pessoas se organizavam em grupos de aplicativos de mensagens, tinham de marcar o ponto eletrônico, eram obrigadas a enviar fotos mostrando sua rotina, aguardando os jornalistas iniciarem suas reportagens para atrapalhar com ofensas à emissora, gritando o nome do presidente Jair Bolsonaro e do próprio Crivella e intimidando os pacientes, atacando a liberdade de imprensa. Uma atuação digna de uma milícia. Esse pessoal era conhecido como os Guardiões do Crivella. Fica até difícil dar a real noção para os nossos ouvintes a respeito da gravidade desse tipo de denúncia, Paulo. Como é que você observa esse episódio? Vocês lá na Câmara de Vereadores vão tomar alguma atitude contra esse verdadeiro crime cometido pelo prefeito? O que eu queria explicar para vocês, em primeiro lugar, é que esse caso é um dos mais graves que eu já vi na cidade. É uma demonstração clara do que é o governo Crivella, um governo ruim, fraco e que pouco ético em relação às suas condutas. Esses camaradas, eu vou chamar de camaradas, que não são pessoas, eles não são funcionários públicos, é isso que eu queria deixar bem claro para vocês. E os funcionários estão muito indignados por serem confundidos. São pessoas contratadas pelo gabinete do prefeito, são extra-quadro, não são concursados, não tem nada a ver com servidores públicos, não estão lotados da Secretaria de Saúde, estão no gabinete do prefeito e são chamados para atuar como verdadeiros capangas do prefeito na porta dos hospitais. Hospitais que apresentam graves problemas, que têm necessidade de muitas pessoas sem informação. Cada vez mais, nesse momento de pandemia, as pessoas se internam sem um acompanhante, precisam de informação. E os hospitais não têm dado essa informação. E essas pessoas com desespero na porta. E quando vem a imprensa, tentam pela imprensa fazer alguma coisa, e a imprensa tenta lá mostrar o que está acontecendo. O que eles resolveram fazer? Colocar na porta dos grandes hospitais, Salgado Filho, Souza Guiar, Miguel Couto, Pedro II, Albert Schweitzer, botar esses capangas, verdadeiras milícias, para que eles possam proibir as pessoas de reclamarem, afastar e assustar as pessoas truculentamente, além de ameaçar os jornalistas apresentando, gritando, não deixando que as reportagens sejam feitas. Isso é um absurdo, a Câmara precisa e vai tomar providências. Nós já entregamos hoje pela manhã um pedido, uma representação ao Ministério Público, solicitando um inquérito civil público, já está instaurado, para ver as responsabilidades por improbidade administrativa do prefeito. Estamos recolhendo assinaturas, são necessárias 17 assinaturas para abrir uma CPI, além de
termos levado a cabo pelo nosso partido PSOL, através da deputada estadual Renata Souza, protocolamos um pedido de impeachment que vai ser analisado na quinta-feira pelo presidente da Câmara para que a gente possa julgar e discutir tudo isso que está acontecendo. É inaceitável que isso aconteça. Já sabemos que durante essas últimas horas a polícia levantou, chamou lá o tal do senhor Marcos, alguma coisa lá, Marcos Luciano, que é o representante do prefeito, parece que é o chefe dessa quadrilha, para pegar no telefone celular dele. Temos envolvimento claro do prefeito com isso, e eu espero que isso dê, que a gente não seja mais uma vez ludibriado, como foi no caso da Chame a Márcia, em que nós tentamos fazer uma CPI e o governo fez uma CPI chapa branca. Eu espero que a gente possa tomar providências, que as autoridades tomem providências, que o prefeito entenda que nós não vamos aceitar esse tipo de conduta. Ele, nesse período todo, ele demitiu, nos últimos 3 anos, 6.500 profissionais de saúde, trocando esses profissionais e contratando 250 desses capangas para a porta dos hospitais. Esse é o retrato do governo Crivella. Ninguém aguenta mais, sabe? A minha frase nisso aí é fora Crivella. Há ambiente lá na Câmara, Paulo, para a instauração de um processo de impeachment contra o Crivella? Além disso, haveria tempo hábil para a conclusão desse processamento até o final do ano, quando o mandato do prefeito se encerra? Clima e tempo hábil são coisas muito diferentes para a gente saber. A Câmara tem 51 vereadores e tem uma grande maioria, principalmente agora no período pré-eleitoral, de pessoas, de vereadores que estão ao lado do governo, vão em inaugurações, têm ido inaugurar praças. A prefeitura tem feito esse crime, que é usar o pouco dinheiro que tem hoje para fazer pracinhas, campos de futebol, para asfaltamento de ruas no subúrbio, tudo eleitoralmente levando os vereadores da base do governo para lá. Foi assim no outro impeachment, que ele conseguiu salvar do impeachment, trocando o seu voto por favores na prefeitura. E agora, provavelmente, ele tente fazer o mesmo, até porque estamos tendo dificuldade já de conseguir as 17 assinaturas necessárias, porque a base do governo pressiona os vereadores a não assinarem, a não aceitarem a assinatura desse impeachment. Tempo hábil, se a gente conseguir as assinaturas, se conseguir a instalação do impeachment, tempo hábil há. Isso é muito rápido, não tem muito que investigar, a polícia já está investigando, nós só temos que juntar esses dados e mostrar claramente que o prefeito cometeu uma clara improbidade administrativa e que esses camaradas vão ter que ser punidos pelo que eles fizeram até agora, destruindo essa saúde pública que já estava quase totalmente destruída pelo prefeito Crivella. Falando em crime, Paulo, o que já se esperava que fosse acontecer na administração do nosso estado acabou sendo antecipado por uma decisão monocrática do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, o afastamento do governador Wilson Witzel. Antes de nós analisarmos os efeitos dessa medida, Paulo, eu queria o seu comentário para essa iniciativa do magistrado. Te surpreendeu a decisão tomada individualmente pelo Benedito Gonçalves? Não fiquei surpreso, porque a gente já estava vendo o que estava acontecendo com a saúde do Rio de Janeiro na pandemia, com o Estado. O governador Witzel está cercado de denúncias graves, seu secretário de saúde foi preso, fez uma delação premiada com gravíssimas denúncias. Nós não temos dúvida, estamos vendo aí o que aconteceu, respiradores que não chegaram, hospitais que nunca inauguraram. Eu não tenho a menor dúvida de que há um segmento trágico no Rio de Janeiro, que essa Secretaria de Saúde, que teve nas mãos de Sérgio Cortes, agora nas mãos do novo secretário, o Sérgio Cortes que saiu e o prefeito e o governador Crivella, me parece que seguiu muito à risca, inclusive com o escritório de advocacia da esposa, etc. Eu acho que é muito grave. Achei surpreendente também, acho que claramente tem uma questão política nacional, né, do prefeito. O prefeito estava doido para se ver, o governador, estou com o prefeito na cabeça que é tão ruim que eu confundo todos eles. O governador, o presidente da República, estava doido para se ver livre do Wilson Witzel. E parece até que já está em negociações com o interino, com o substituto, com o vice-prefeito, para tentar ver se mantém o vice-prefeito ali no governo e ele passa a comandar claramente o Rio de Janeiro, que vai depender muito da presidência da República devido ao problema da recuperação fiscal. Eu acho que isso vai ter que ser julgado ainda vai ser julgado não monocraticamente, agora pelos outros componentes do judiciário, e eu acho que não vai ter jeito, que ele vai ser afastado aqui pela Alerj e acho que vai continuar afastado pelo judiciário. E é o mínimo que se pode fazer no momento em que nós todos temos vergonha, cada vez mais vergonha. A gente olha, se fôssemos olhar lá no Palácio Guanabara, no Palácio Laranjeiras, se houvesse um quadro com a foto dos governadores todos, nós íamos ver vários deles vestidos de roupa xadrez, o que é realmente lamentável e deixa todos nós, fluminenses e cariocas, muito envergonhados do que está acontecendo.
e a população tem que entender que nós não podemos afundar, não tem mais fundo de poço. Agora nós precisamos voltar do fundo desse poço. Fato é, Paulo, que isso é um retrato desses malfeitos que ocorrem na saúde do Rio de Janeiro há alguns anos. A entrega da administração das nossas unidades de saúde às organizações sociais abriu mais um flanco para a ocorrência desses escândalos de corrupção que acontecem em uma série de áreas da administração pública há anos. Você tem toda a razão. Eu fui deputado durante 8 anos. Em 2019 entrei novamente para a Câmara, fui vereador em 98, 99, depois em 2000 fui para a Assembleia Legislativa e depois em 2009 voltei para a Câmara dos Vereadores. Desde 2009, quando o prefeito Eduardo Paes aprovou na Câmara contra o meu voto de outros 8 vereadores, a criação da habilitação para organizações sociais, que eu venho combatendo. São mais de 10 anos de luta, são mais de 70 auditorias feitas pelo Tribunal de Contas dos contratos aqui na Prefeitura com as OS. E o que a gente tem? A gente tem uma amostra clara que as OS são um câncer, foram e ainda estão sendo um câncer para a saúde municipal e para a saúde estadual. Eu não tenho dúvida que é um câncer com metástase para todos os lados. E essa corrupção toda, claro que poderia ter acontecido se não fosse OS, mas as OS facilitam muito mais. A história de que a OS não precisa licitar, que a OS tem certas prerrogativas para fazer uma administração igual à administração privada, deu no que deu. Nós temos, eu brinco muito que com aquelas pessoas que são intelectuais, gostam muito de usar termos técnicos, que as OAS do Rio de Janeiro formam o verdadeiro case do insucesso. Claramente mostram que isso é um case do insucesso. Eu espero apenas e espero que nós possamos dar um fim. Eu tenho um projeto de lei que está parado na Câmara, que não anda, proibindo as OAS do município. Eu espero que agora que o Estado resolveu fazer isso também, que a gente consiga eliminar esse tipo de gestão, esse modelo de gestão terceirizado, que foi um grande sucesso no Rio de Janeiro e foi motivo de muitas mortes e de muito roubo nesse estado e nessa cidade. Um dos indícios dessa corrupção na Secretaria de Saúde do Estado se deu com a contratação da organização social IABAS para administrar os hospitais de campanha para tratamento da Covid-19. Essa OS já tinha um histórico de malfeitos no município, tanto que estava proibida de participar de novos processos licitatórios. Vocês lá na Câmara dos Vereadores conhecem bem essa IABAS, não é, Paula? O IABAS é uma velha conhecida nossa. Eu essa semana botei até no meu Facebook um pronunciamento meu em 2012, dizendo o que esse IABAS estava fazendo. Eu denunciei ao Ministério Público, de representação ao Ministério Público. Ela sempre foi muito ruim. Como todas as OS, essa era uma das piores que nós tínhamos, junto com o Biotech, o diretor foi preso, esse é o diretor agora preso também dessa OS. Nós sempre vimos que essas OS tinham muito pouca fiscalização. Nós sempre dissemos que se a Prefeitura, se a Secretaria de Saúde não era uma boa gestora, pior do que gestora ela era como reguladora do sistema. E o resultado foi esse, ela foi expulsa, acabou o Crivella, levou 3 anos para expulsar ela, até que expulsou, fez um bom serviço, mas botou no seu lugar a Rio Saúde, e hoje a Rio Saúde começa a tropeçar, fazendo os mesmos erros que a OS e a ABAS faziam. A OS é uma velha conhecida, e eu logo entendi, quando começamos a ver essa confusão toda, que não ia dar certo a Prefeitura, o governo do Estado, fazer contrato para que os hospitais de campanha fossem construídos por SOS. Claramente, SOS tem que ser extinta, seus diretores têm que ser presos e a gente tem que limpar o Rio de Janeiro dessas malfadadas organizações sociais. Agora, Paulo, como é que esse afastamento do Wilson Witzel reflete nas eleições municipais que teremos em novembro? Dá para se fazer um cálculo do efeito político que essa decisão do STJ pode ter? Em relação ao Rio de Janeiro, o Witzel já estava muito mal há algum tempo. O partido dele, o PSC, já não sei mais de quem é o partido, que foi preso o presidente, o bispo, agora me faltam, são tantos bispos que estão no meu pensamento que eu esqueci agora. Bispo Macedo, não, Bispo Macedo é o da Universal. Bom, mas o presidente do PSC foi preso. E ele era o presidente do partido do Witzel. O Witzel não tinha ainda candidato e o partido não tinha candidato. Essa luta vai ser muito grande, porque o presidente Bolsonaro estava muito doido para que o Witzel fosse afastado o mais rápido possível. Não sei se vai pesar muito na eleição municipal, porque é uma eleição que tem muitos candidatos, são mais de 12 candidatos, não sei se todos vão permanecer candidatos até o final, e nós vamos ter muita dificuldade. Agora, o que aconteceu claramente é que tudo aquilo que era previsto ou pugnado pelo governador Witzel, acerta a cabecinha, no meu governo tem corrupção,
nós formamos uma família, o bem com a sociedade e tal, tudo isso foi mais uma vez jogado no lixo, quando a prática é exatamente o contrário. Eu não vejo aí que na eleição do Rio, grande repercussão em relação à saída do Witzel, que eu ainda não tinha entendido quem é que ele ia apoiar para a eleição a prefeito. Mudando um pouco de assunto, Paulo, a situação da pandemia no Rio de Janeiro, que vinha com uma curva de infecções em queda algumas semanas atrás, voltou a se agravar nos últimos dias. Houve um aumento de aproximadamente 60% no número de contágios em relação às 2 últimas semanas. Como é que você tem visto esse cenário crítico, Paulo? O que levou a esse aumento dos casos de Covid-19 aqui no Rio? A situação da pandemia continua muito grave. Apesar da população estar achando que acabou, está indo para a praia, está indo para as festas, lamentavelmente nós continuamos com o aumento do número de casos de morte no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não está bem, nós podemos ter um aumento cada vez maior do número de casos e mortes no Rio. E respondendo aquilo que você sei que vai me perguntar mais à frente, eu não vejo nenhuma possibilidade da Prefeitura estar controlando o que está acontecendo no Rio de Janeiro. É evidente que o número de casos aumentando, o número de mortes aumentando, é o resultado dessa flexibilização exagerada e que o prefeito não sabe mais o que fazer, porque ele está vendo claramente, o último domingo mostrou nas praias que ele não tem controle algum, que tudo aquilo que ele falou que a vigilância sanitária ia fazer, esse controle, tudo é mentira, nada está sendo feito e eu temo muito pelo futuro. Eu acho que a população precisa entender, não saia de casa, se você tem de risco, não saia de casa. Se você tem filhos, não leve na escola, netos, não deixe para a escola. E eu acho que nós temos que ter muito cuidado, porque as medidas tomadas aqui têm causado grandes problemas. Essa flexibilização foi exagerada, foi errada e não teve muito a conotação científica, teve muito mais da pressão econômica. Pensaram muito mais no CNPJ do que no CPF. Fato é, Paulo, que essa reabertura das atividades autorizada pela gestão de Marcelo Crivella, atualmente na sua 6ª fase, se mostrou desastrosa para o Rio de Janeiro. Nós nos deparamos com cenas assustadoras no último final de semana, com as praias lotadas na cidade. Verdade, a 6ª fase dificilmente passará para a 7ª fase e o prefeito começa a mudar a cada dia a sua opinião. Ele não consegue definir, por exemplo, a volta das escolas, ele não consegue definir o que deve abrir, o que deve fechar, ele não consegue controlar as praias, ele não consegue controlar restaurantes e bares à noite. Está muito claro que essa coisa tão bonita que ele falou, com as regras de ouro, etc., a prefeitura não consegue fiscalizar e é um erro. Mais um erro cometido pelo prefeito e que evidentemente será cobrado. Não é à toa que o Rio de Janeiro capital tem muito mais de 9 mil mortes e é um peso que nenhum prefeito vai poder tirar das costas com facilidade. Paulo Pinheiro, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia e deixo um abraço. Muito obrigado para vocês todos do Faixa Livre, para a produção do programa, para vocês que apresentam o programa, muitíssimo obrigado. Eu estou muito satisfeito mais uma vez em falar nesse programa, que é um programa onde a gente fala com tranquilidade, com confiança, um programa onde a gente sabe que vocês todos têm muita competência e muita ética. Muito obrigado, continuo sempre à disposição de vocês e espero que nós tenhamos um Rio melhor, um Rio menos violento, um Rio menos corrupto, um Rio menos sem ética, com mais ética do que nós estamos vendo aqui agora. Que nós possamos ter essa vacina tão logo chegue aqui no Rio de Janeiro e que nós possamos nos entender que a vida ficou muito diferente, nós temos que nos adaptar a uma vida diferente, nós podemos ter qualidade nessa vida diferente. Um abraço a todos, fiquem em casa, não deixem seus filhos e seus netos irem para a escola, se cuidem. Um abraço para todos vocês. Conversamos aqui com o médico e vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!